A minha próxima meta, eu já adianto para vocês, vai ser quebrar o recorde do Campeonato Gaúcho, que é 10 segundos e 52 décimos. Gustavo Wagner Dalla Favera. Convido o Tigral de bacharel em Educação Física. Tá na largada, vamos com eles! Vem disparando na raia, de número 9, o Gustavo Wagner. Vamos, Gustavo! Vamos, Gustavo! Bora, Gustavo! Vamos, Gustavo! Vamos, 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 vamos! Acabamos de descer em Florianópolis, pegar a conexão, na verdade é o mesmo avião que vai levar a gente para Santa Maria. Logo menos já retorno para começar o vídeo oficialmente com vocês, devidamente hospedado na minha casa. Já estamos na quarta-feira aqui em Santa Maria, não gravei nada quando eu cheguei. No dia de ontem eu vim para a pista aqui só para fazer uma rodagem de 20 minutos que vocês já vão estar conferindo aqui na tela o resultado. Quase tive um leve infarto porque correr 20 minutos é fora do padrão. O máximo que eu corro é nos trotes de aquecimento por 5 minutos. Então, mesmo correndo uma intensidade muito leve, foi bastante pesado e extenuante para mim esse trotezinho regenerativo, certo? A ideia para agora é gravar então falando das minhas perspectivas, do meu ponto de vista, os pontos positivos e negativos em relação ao troféu. Então já fiquem na sequência aí com o vídeo que eu vou fazer sentado ali naquela cadeira trocando uma ideia com vocês. Vamos lá então. No último vídeo vocês conferiram a minha participação no Troféu Brasil de Atletismo. Essa que foi a minha terceira participação consecutiva na maior competição de atletismo da América Latina e que nesse ano teve um caráter convocatório para os Jogos Olímpicos de Paris. A competição então ocorreu em São Paulo entre os dias 27 e 30 de junho e foram realizadas na última data vigente para os atletas realizarem os índices para os Jogos Olímpicos. Então aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em diversos outros países estavam ocorrendo as seletivas nacionais para convocar os atletas para os Jogos Olímpicos. Essa então foi a última competição que eu registrei ao longo dessa série, até porque daqui a 2, 3 semanas já vão ocorrer a abertura dos Jogos Olímpicos lá em Paris. Infelizmente não vai terminar com um final feliz, eu não vou estar lá na abertura dos Jogos Olímpicos, mas eu pretendo trazer na próxima semana alguns registros de atletas que vão estar lá e que representam muito bem esse sonho olímpico. Iniciando então os meus relatos sobre o Troféu Brasil, já que eu não consegui trazer tão aprofundadamente no último vídeo, eu gostaria inicialmente de dizer para vocês que foi mais uma experiência esportiva sensacional e absurda, justamente por estar competindo contra atletas que estavam correndo atrás do índice olímpico, atletas que surpreenderam e conquistaram uma vaga olímpica inesperadamente. Então, essa minha terceira participação eu posso dizer que foi a melhor participação que eu realizei em Troféu Brasil até hoje. Eu basicamente saí daqui de Santa Maria no dia 26, na quarta-feira. Como vocês acompanharam, fiquei hospedado lá na casa do Gustavo, meu xará japonês. E no dia 27 já tive a participação nas eliminatórias e na semifinal dos 100 metros. Eu estava hospedado no local um pouco longe da onde eram realizadas as provas, então eu acabei indo para a pista apenas nos dias que eu tinha os 100 e os 200. Acabei não podendo acompanhar todas as provas da maneira que eu gostaria. Em relação à cidade de São Paulo, eu adianto para vocês que é uma muvuca, é um caos total. Nem no domingo as ruas estavam vazias. É muito movimento, muito carro, muito trânsito, muito barulho, muita poluição sonora e visual e poluição atmosférica também naquela cidade. Tudo é muito longe, tudo é muito caro. Para ir para a pista lá onde eu competi eu tinha que pegar 3 metrôs, então levava cerca de 50 minutos a 1h10, dependendo da movimentação e da quantidade de pessoas no metrô.
Então isso acabou, como eu falei, dificultando a minha ida para o local da competição nos dias que eu não estava competindo. Um dos pontos positivos que eu tiro dessa viagem foi que eu consegui passagens aéreas me conectando diretamente daqui de Santa Maria para São Paulo, né? Na ida eu acabei indo para Campinas, depois tive que ir de ônibus até a capital, mas foi uma viagem rápida. E na volta eu consegui sair diretamente da capital e voltar aqui para Santa Maria, o que diminuiu o desgaste e o tempo de viagem que eu tinha antigamente quando eu tinha que ir de ônibus até ao aeroporto de Porto Alegre, lá no Salgado Filho, né? Eu acabava aumentando esse meu tempo na estrada, meu desgaste, então essa vantagem foi muito positiva para mim. Como eu falei então, eu saí daqui no dia 26, dia 27 eu já fui para a pista competir, só que nesse ano a prova dos 100 metros teve um formato um pouco diferente. Os atletas que estavam entre os 12 primeiros colocados do ranking nacional já classificavam direto para a etapa da semifinal, então eles não precisariam correr as eliminatórias nos 100 metros. Como eu não estava entre esses 12 atletas, eu acabei tendo que ir pela manhã, já na quinta-feira, para correr as eliminatórias, e como tinham apenas 12 vagas para a gente classificar para a semifinal, eu tive que fazer uma corrida muito boa e uma corrida muito forte já nas eliminatórias. Como eu não conhecia o local onde seria realizadas as provas, nunca tinha ido até o Centro Paralímpico, eu acabei saindo mais cedo de casa para conseguir chegar mais cedo lá também e poder conhecer o local, me instruir a respeito das confirmações e dos setores de aquecimento. As eliminatórias dos 100 metros, então, ocorreram em 6 baterias, nas quais classificava o primeiro atleta de cada bateria, mais os 6 melhores tempos para se juntar aos 12 atletas já classificados para a semifinal. Na minha bateria, conforme vocês viram, eu acabei ficando em terceiro. Na hora da prova, o resultado divulgado foi que eu estava em segundo, havia empatado com outro atleta, só que no desempate ali no photo finish, ele acabou fazendo alguns milésimos de segundo mais rápido que eu a prova e ficou em segundo na bateria e eu em terceiro, mas nada que me impediu de avançar para a próxima fase. Já que não daria tempo então de eu ir para casa e retornar para a pista no turno da tarde para correr a semifinal, eu acabei ficando por lá. Eu e o Gu pedimos um iFood para almoçar e no início da tarde ali a gente deitou um pouco para descansar, se recuperar e iniciar esse processo de aquecimento para a semifinal, que seria o momento mais importante para mim na competição. Como eu sabia então que a semifinal ia ser muito difícil e muito dura, eu aqueci muito forte e me concentrei muito mentalmente. Em outros momentos, em outras competições, quando iria enfrentar atletas em níveis mais altos que eu já me preparava emocionalmente para perder, mas a minha maior virada de chave foi que nessas últimas competições, principalmente as que eu mostrei para vocês no canal, foi que eu comecei a ir para as provas confiante de que poderia fazer o meu melhor e poderia sim ganhar desses grandes atletas. Embora para isso eu precisaria estar no meu melhor dia, eles precisariam estar no pior dia deles, mas comecei a acreditar e confiar que seria possível de alcançar grandes feitos. Eu acabei então ficando em quinto lugar na minha bateria da semifinal. Fiquei com o 11º melhor tempo entre os atletas que disputaram essa semifinal. Foram 3 baterias com 8 atletas em cada, então foram 24 atletas. E essa foi a minha melhor participação, a minha melhor colocação individual nos 100 metros até hoje, de todas as minhas 3 participações no Troféu Brasil. Depois que eu terminei a prova dos 100 metros, eu terminei, comemorei, agradeci muito, porque eu tinha sentido que eu havia feito uma prova muito boa, senti que havia sido uma das melhores corridas de 100 metros da minha vida, só que infelizmente isso não refletiu no tempo final de prova. O vento na competição estava contra, tanto na primeira quanto na segunda bateria. Na minha bateria, na súmula, ele apareceu como vento nulo, 0,0 metros por segundo, mas durante o aquecimento e durante a própria corrida eu senti que o vento estava empurrando nós para trás, então a gente teve que fazer um pouco mais de força para correr, e acredito que talvez se ele tivesse realmente nulo ou até tivesse um pouquinho a favor, com certeza eu poderia ter finalizado minha participação com a melhor marca dos 100 metros da minha vida. Para quem caiu nesse vídeo de paraquedas, a minha melhor marca da vida é 10 segundos e 55 que eu fiz na edição do Troféu Brasil de 2022. Eu já estou há 2 anos sem quebrar essa minha melhor marca,
mas esse ano está sendo um ano mais consistente porque eu já corri 2 vezes próximo dessa marca de 10,55, sendo 10,56 no Troféu Ademar Ferreira e agora 10,59 no Troféu Brasil. Eu encerrei então minha participação na prova dos 100 metros mais uma vez na semifinal, acabei tendo que assistir a final de fora da pista mais uma vez, mas como eu falei para vocês, eu terminei bastante feliz porque mostra que eu estou tendo uma consistência e um espírito competitivo mais forte a cada vez que eu caio na pista. Depois então que eu corri a semifinal e assisti a final dos 100 metros no turno da tarde, eu acabei retornando para casa. Eu e o Gu fomos até a USP para jantar no bandejão da USP. Então nesse sentido eu fiz 3 ou 4 refeições lá no bandejão sem gastar dinheiro, o que foi muito positivo também, até porque, como eu falei para vocês, a alimentação em São Paulo é muito cara. E na sexta-feira então a gente acabou não indo para a pista, como eu falei para vocês, o deslocamento era muito demorado e muito cansativo, e a gente acabou ficando lá pelo Butantã, que é o bairro onde o Gu mora. Eu acabei não registrando no vídeo da semana passada, mas lá no apartamento onde eu estava tinha uma academia no último andar, e eu acabei indo para lá para fazer um trabalho regenerativo, um trote durante o final do dia da sexta-feira, para tentar me recuperar, porque eu estava bastante cansado e exausto depois dos tiros de 100 metros. O sábado então foi um dia onde a gente teve que ir pela manhã novamente para a pista para eu correr as eliminatórias dos 200 metros rasos, que foi uma prova que eu consegui participar mesmo sem ter índice por conta de tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul anteriormente. Então a Confederação Brasileira de Atletismo liberou algumas vagas pra gente. Como eu já tinha o índice do 100, eu consegui me encaixar na prova dos 200 metros. Só que mesmo com o pensamento positivo, o pensamento pra frente, o meu corpo não respondeu bem. Eu acabei sentindo as pernas muito pesadas, tanto durante o aquecimento quanto durante a prova. Se vocês acompanharem no vídeo que eu deixei, inclusive isso é outro ponto negativo que eu vou citar, que é a relação dos registros da competição, mas enfim, se vocês olharem o vídeo, vocês vão ver que até os 120, 130, 140 metros de prova, eu estava andando junto com os atletas e simplesmente nos últimos 50 metros eu decaí muito, minhas pernas pesaram demais, eu não consegui manter a frequência e a intensidade das passadas e fiz um tempo bem abaixo do que eu esperava fazer nos 200. Eu finalizei então a minha participação na competição justamente nas eliminatórias, não avancei para a fase semifinal dessa prova, com a marca de 22 segundos 0,06 décimos, tá? Foi meu segundo pior tempo de 200 esse ano e também foi meu segundo melhor, porque eu só corri 3 vezes essa prova. Eu terminei a competição, sim, um pouco frustrado por conta de não ter alcançado as minhas melhores marcas, que era algo que eu realmente esperava que fosse acontecer. Esperava até ter um desempenho um pouco melhor nos 200, mas eu acredito, principalmente esse meu desempenho abaixo na prova dos 200, por conta de um desgaste físico e mental que eu tive muito intensamente na prova do 100. Eu me concentrei demais na quinta-feira, entrei num estado de transe mental que eu nunca havia entrado antes. A última vez que eu havia entrado a fundo numa concentração desse nível em provas de 100 metros havia sido na final do Campeonato Brasileiro Universitário em 2021, muito tempo atrás. E querendo ou não, esse tipo de concentração demanda muita energia neural, energia mental, então a gente acaba se desgastando também e isso reflete fisicamente no nosso corpo depois. Mas mesmo com essa frustração de não ter alcançado as minhas melhores marcas da vida dentro da série agora, eu saí muito feliz por conta desses aspectos positivos de não ter mais medo de competir com atletas grandes, de entrar para a competição para rasgar os tiros, e isso tem me motivado cada vez mais. Eu comecei a ter a certeza de que se eu conseguir participar de mais competições, eu vou aumentar a minha margem de erro e pode ser que eu pegue um dia onde eu esteja muito bem e que o vento esteja a favor e eu consiga de fato melhorar minhas marcas, né? Para encerrar então meus comentários e perspectivas em relação à competição, eu considerei que não tive nenhum ponto negativo que eu trouxe embora em relação à minha participação, em relação à minha viagem, à minha estadia. Eu consegui me alimentar bem, descansar bem, dar meu máximo
estar com pensamento positivo em todos os momentos, tá? E conseguir aproveitar também a minha estadia, conhecer novos lugares, ter novas experiências lá na cidade de São Paulo. Porém, eu fiquei bastante chateado em relação à organização e à divulgação e a maneira como a Confederação Brasileira tratou essa competição. A principal questão que me deixou um pouco frustrado foi em relação à divulgação, à transmissão e às fotos realizadas pelos fotógrafos lá presentes. O único registro bem feito que eu tenho foi da minha participação nas eliminatórias dos 100 metros, no qual eles filmaram toda a prova, conseguiram passar a reprise dela logo na sequência, então foi um registro com bastante qualidade, mas no turno da tarde isso acabou não se repetindo. Por uma falha na transmissão, a minha semifinal ela não foi registrada, então eles acabaram tendo que recuperar as imagens da semifinal cerca de meia hora, 1 hora depois, quando eles conseguiram reestabelecer a conexão lá da transmissão. E quando isso foi feito, o único registro que se teve basicamente foi do Paulo André, que é o atleta que até então é ex-campeão brasileiro, e cortaram basicamente a participação dos outros atletas, não registraram tão bem essa semifinal e deram ênfase total nele. Da mesma forma, isso ocorreu com os fotógrafos, que quando foram postadas as fotos da competição no site do Facebook da CBAT, estava lá apenas 3 fotos do Paulo André também dessa semifinal e o restante dos atletas não contou com nenhum registro sequer. E para mim, que sempre acabo indo para essas competições com ajuda financeira, seja da prefeitura da minha cidade ou da minha equipe, acaba sendo muito ruim, porque a gente precisa ter um retorno de divulgação da nossa marca, da nossa cara, da nossa participação, e quando a gente não tem isso, acaba sendo bastante desconfortável. Porra, o Piá já acertou aquele poste 80 vezes, cara. Não sei quem é. Se mandasse ele acertar, ele não acertava. Tá maluco, só dá um batidão aqui. Diz que se acertar 12 vezes o padre morreu, né? Dessa forma, então, a gente já vai indo para os últimos episódios da série aqui no canal. Tenho bastante convicção de falar para vocês que essa está sendo uma experiência sensacional. Eu tenho aqui basicamente registrado 1 ano inteiro da minha vida, 1 ano da minha preparação completa. Infelizmente eu não consegui competir com tanta frequência quanto eu gostaria, mas deu para ver que com muito trabalho duro a gente consegue entrar em alto nível novamente. Foi e está sendo um ano sensacional, o ano mais consistente da minha vida no atletismo. Espero nesse segundo semestre continuar fazendo alguns registros, continuar vindo aqui no YouTube, porque a minha próxima meta, eu já adianto para vocês, vai ser quebrar o recorde do Campeonato Gaúcho, que é 10 segundos e 52 décimos. Então é isso aí, o vídeo não está acabando por aqui, eu ainda vou registrar alguns outros treinos que eu vou fazer durante essa semana e vou vir conversar com vocês sobre os próximos planos que eu tenho, as próximas competições que eu tenho pela frente, certo? Mas quero agradecer quem já chegou até aqui, quem consegue me acompanhar fielmente, o que acaba sendo bastante importante, saber que além de pessoas que me seguem, vocês não são só números, são pessoas que agregam positivamente na minha vida. Para amanhã então, eu vou acabar vindo pela manhã aqui para a pista, fazer um trabalhozinho ainda em baixas intensidades, com um pouquinho mais de dinâmica coordenativa, mas a ideia para sábado é começar com um trabalhinho de saltos, porque eu tô com saudade da prova do salto triplo, tô com saudade da prova do salto em distância, e vão ter alguns campeonatos um pouco mais tranquilos, no qual eu posso de repente retomar essas provas e ver como é que eu posso estar me saindo nelas novamente. Já estamos começando então a quinta-feira aqui pela pista. Para hoje vai ser só uma ativaçãozinha muito leve para voltar a acordar o corpo. Vou fazer um trotezinho na grama e alguns multissaltos e vou finalizar com algumas corridas coordenadas entre os cones, beleza? Fiquem com o restante do treino aí. A ideia é durar no máximo 20, 30 minutinhos, bem tranquilinho, bem leve, bem rápido, porque o treino de verdade vai começar só sábado.
Partindo para academia nessa sexta-feira que começou meio chuvosa. A ideia para hoje é fazer um trabalhozinho leve, bem tranquilo, de forma unilateral. Até porque eu não quero me desgastar muito essa semana, ainda tô com bastante dor. Claro que às vezes parece que quanto menos eu treino, mais dor aparece no corpo. Mas tô optando por relaxar um pouquinho essa semana. Como vocês já estão vendo aí, não tô treinando muito. E amanhã de manhã o bicho volta a pegar, porque eu vou pra pista, espero que não chova, pra fazer um trabalho de saltos. Então esse trabalhinho vai ser pensando em de repente competir na prova do salto em distância nos Jogos Universitários Gaúchos, que vão acontecer aqui em Santa Maria no início de agosto. E aí mais pra frente, ainda nesse vídeo eu venho comentar um pouco sobre essa competição e as próximas competições que a gente vai ter. O sol nem raiou, tá com 4 graus, mas a gente já tá acordado partindo pro treino da Pro Elite. Vou fazer um rápido registro para vocês e já apareço lá na pista, porque hoje é dia de assunto sério por aqui. Bem baixinho e frequente, frequente. Isso, bem acelerando. Fala aí, Paulista, conta pra nós. Cara, pra mim isso é possível. Não faz sentido a lei da termodinâmica. Tá fazendo sol. Ó, primeiro começou a aparecer umas pessoas ali do nada. Não consegue nem ver as pessoas. Não tem nada. Tá frio pra caralho. Não adianta o sol. Nunca vi um sol que não adianta, não esquenta. Troquei meu PlayStation por um fuzil. A minha Coca-Cola é água quente do cantil. Que isso, cara?
Essa foi boa. Ai, ai. Depois desse show que vocês conferiram aí, do meu treino de saltos, eu vim encerrar o vídeo para vocês falando justamente sobre a ideia desse treino. Como eu comentei anteriormente, vai ocorrer no dia 3 de agosto, num sábado, os Jogos Universitários Gaúchos de Atletismo aqui em Santa Maria. E como eu já mencionei em outros vídeos, eu tô como responsável técnico da equipe de atletismo da UFSM, que vai representar a universidade nesses jogos. Da mesma forma, consegui uma matrícula num curso EAD de espanhol, então eu vou poder participar, além de treinador, como atleta dessa edição dos jogos. Como eu encerrei um ciclo grande de treinos durante o Troféu Brasil, eu vou ter basicamente um mês para me preparar para essa competição e vou experimentar algumas provas um pouco diferentes, até porque o nível competitivo do Jugues não é um nível tão elevado, o que me possibilita brincar e experimentar algumas outras provas, além da minha prova principal, que é os 100 metros, certo? E uma das ideias que eu tive foi de fazer a prova dos 100, a prova dos 400, que é uma prova que eu já havia feito em 2022, na verdade, e posteriormente fazer a prova do salto em distância, que era uma das provas que eu fazia e fazia muito bem na época em que treinava ela. Portanto, vocês vão estar conferindo alguns treinos um pouco diferentes aqui no canal. Na semana que vem eu venho fazer o vídeo de encerramento da série. Então, vou registrar meus treinos, mas quero conversar bastante com vocês a respeito de todo esse processo, de toda a série, dos resultados que eu tive, que eu acredito que é o mais importante. E vou providenciar vídeos avulsos, vídeos separados sobre as sessões de treino, principalmente voltadas para o treino D400 e para o treino do salto em distância. Hoje eu fiz uma experienciação novamente no salto triplo, que era uma prova que eu não fazia há praticamente 5 anos. Eu tenho como melhor marca 13 metros e 49 centímetros, que eu fiz numa edição, se eu não me engano, dos Jogos Universitários Gaúchos de 2019. Porém, nunca mais fiz ela desde então. E vou com a ideia de repente, fazer essa prova também, porque é uma prova que eu ainda tenho certa desenvoltura. Tanto é que o último salto que vocês conferiram ali, que eu acabei caindo para trás, eu havia alcançado a distância de 13 metros, ficando meio metro atrás da minha melhor marca. Ou seja, 3 semaninhas talvez seriam já suficientes para estar praticando, melhorando e saltando até mais nessa prova. Mas eu só posso fazer 3 provas oficialmente, então eu vou ter que definir certinho quais vão ser essas 3 provas. Uma delas, sem dúvida nenhuma, vai ser a prova dos 100 metros, mas também pode ter alguma alteração entre os 400, o distância e o triplo, beleza? Ao longo da semana que vem eu vou trazer ainda essa decisão que eu vou tomar em relação a essas provas. Além disso, vou correr os 2 revezamentos, 4x100 e 4x400 com a equipe da UFSM. E a gente vai para esses jogos então com o objetivo de se tornar pentacampeão dos Jogos Universitários Gaúchos no masculino. A equipe feminina foi tricampeã até então. Ano passado acabou perdendo o título de equipe feminina campeã
para Sojipa. E nós do masculino já somos 4 anos consecutivos a equipe vencedora. Na decisão geral, a gente ainda é a universidade tetracampeã e o nosso objetivo principalmente é ganhar o pentacampeonato, ainda mais que a gente vai estar competindo dentro de casa. Com isso então, encerro o vídeo dessa semana por aqui, acompanhando a gata no final do treino dela. Na verdade é o início, ela tem 3 tiros de 2 km e eu vou só na bicicletinha do lado fazendo a escolta. Beleza? Nos vemos na semana que vem para encerrar oficialmente a série aqui no canal. E vamos com tudo, que temos boas competições ainda nesse segundo semestre.